Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado porque Tu guardaste, Senhor, Tua palavra também registrada ao longo da história para que chegasse a nós aqui hoje, Pai. Que Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, e apesar de mim. É o que nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você acessa aí as suas redes sociais, você abre um site de notícias, o que é que enche seus olhos? O que é que você tem visto? Quais são as manchetes que se repetem? O que é que tem dominado as conversas, os debates, tem influenciado as decisões na sua vida, as decisões do país? Quem é que realmente detém o poder? O que é que está movendo as pessoas hoje? Como é que as pessoas estão interpretando a realidade ao seu redor? Como é que você descreveria o mundo que nós estamos vivendo? Nós vivemos um mundo de incertezas. Um tempo bastante instável, em que a gente vai sendo bombardeado o tempo inteiro com informações, com notícias, muitas vezes confusas, muitas vezes alarmantes. A pauta da mídia, inclusive, tem determinado nossas conversas, tem influenciado nossas opiniões. E não raro, o que a gente está sendo bombardeado, o que a gente está vendo, o que a gente está acompanhando o tempo todo, o que chega o tempo todo no seu WhatsApp, o que está lá quando você abre o Instagram, o que está em todo o site de notícia que você olha, é o que está formando a sua visão de mundo, é o que está formando a sua expectativa de futuro, muitas vezes. Nos últimos dias, nós temos visto, no Brasil, nós temos vivido um foco quase que exclusivo em temas específicos, como o tarifaço aí de Trump contra o Brasil, o impacto disso na nossa economia, as possíveis retaliações que o Brasil diz que vai fazer ou não, e as consequências disso nas nossas vidas, na nossa economia, as tensões institucionais envolvendo o STF, a sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive hoje, nesse monte de informação e circunstâncias e fatos acontecendo, haverá Brasil afora protestos espalhados por todas as capitais, várias cidades. Estamos vivendo uma série de acontecimentos, decisões que influenciam diretamente os rumos da nossa nação. E, por consequência, ficamos apreensivos porque podem influenciar os rumos de nossa vida, as nossas expectativas de futuro. E a gente começa a se perguntar, para onde vamos? O que é que vai acontecer? Será que as instituições resistem, vão ceder de um lado, vão ceder de outro? Será que a democracia resiste ou está sendo deturpada, mitigada ou não? E a gente tem opinião para todo lado. Será que a economia suporta? O que é que vem adiante? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos aqui nesse país? Como é que vai ser o futuro dos meus netos? O que é que aguarda eles? E a gente vai criando esse misto de incertezas, de expectativas, que vão sendo moldadas quase que exclusivamente pelo que a gente está vendo aqui horizontalmente. É verdade ou não é? E não só a nível nacional. Muitas vezes, as circunstâncias que vão acontecendo nas nossas próprias vidas, as dificuldades, as incertezas, sobre tantas áreas, tantos aspectos, elas vão surgindo, elas estão sempre presentes. E isso vai mexendo com as nossas perspectivas, com a nossa forma de enfrentar e enxergar a vida aqui, ou ter alguma expectativa sobre o futuro de nossos filhos, de nossos netos, nossos descendentes. E os primeiros leitores lá de Apocalipse, quando eles abriam o Instagram deles, eles também viam coisa parecida. Quando eles acessavam lá o WhatsApp deles, as notícias que chegavam geralmente também não eram muito animadoras. Quando eles assistiam lá o Jornal Nacional Imperial, o que eles viam era Roma, para todo lado. Era o poder esmagador e reluzente
do Império Romano. E aí, brincadeiras à parte sobre a tecnologia no tempo lá do primeiro século, né? Mas o que a gente tem em Apocalipse é um povo que vive sob o domínio do Império Romano. E onde eles olham, para onde eles olham, eles veem símbolos desse poder, símbolos desse domínio. Eles têm a águia espalhada nos prédios e pela cidade. Eles têm a deusa Roma estampada em moedas. Tem César reivindicando culto para si. Eles têm soldados espalhados pelas ruas. E eles estão o tempo todo ouvindo, tendo informação sobre guerra, sobre invasão a outros povos, expansão do império e principalmente e também destruição daqueles que eram opositores de Roma. E nesse meio todo, eles viviam uma perseguição contra eles mesmos. Esse império poderoso que dominava aquela região estava se levantando contra os cristãos. Tinha se voltado contra os cristãos. E tentava sufocar a fé, silenciar a igreja, apagar o nome de Jesus da terra. E aí eles viviam naquela situação, com medo, muitas vezes, olhando para o futuro, sem saber como é que seria o futuro. Eu acredito que eles eram tomados em algum momento por essa expectativa que às vezes a gente tem um pouquinho, que a situação deles era muito pior. Mas essa expectativa de apreensão, de incerteza. Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser daqui a um ano? Como é que vai ser daqui a um mês? E às vezes era difícil manter a esperança. E aqui começa a beleza desse capítulo. O versículo 1, e para mim um dos mais lindos das Escrituras. É quando eu falo, já dá vontade de chorar. Não? O versículo 1 de João, até Apocalipse 4 aqui, João nos diz: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um trovão, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá. Eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. João tem essa visão esplendorosa, tem essa visão poderosa, então, a partir daqui. Mas esse versículo primeiro, aqui, João está nos mostrando a realidade de uma forma diferente. Ou melhor, a realidade de uma perspectiva diferente. Uma visão diferente da realidade. É como se agora a gente estivesse vendo a realidade a partir do outro lado. A gente está sendo virado do avesso aqui, e vendo a existência, vendo o universo, vendo o mundo aqui, não mais somente horizontalmente, mas de uma visão agora a partir de cima. Aquele mundo que é normalmente invisível para nós, ele é tão real quanto aquilo que nossos olhos enxergam aqui. E isso se torna manifesto na visão de João. E que privilégio maravilhoso nós temos aqui, poder enxergar um pouco a descrição da glória do Senhor e mergulhar a nossa perspectiva nessa realidade da existência que tantas vezes a gente desconsidera porque os nossos olhos não veem. Nós olhamos para a realidade aqui e a gente se limita a isso, ela é real, a gente está aqui vivendo a vida que Deus nos deu aqui na terra. Mas agora, aqui, João, ele está nos convidando para a gente ver a realidade, ver a vida, ver a existência a partir da perspectiva do céu. E Tim Chester, que é um autor, quando ele comenta esse capítulo 4 de João, ele faz uma ilustração muito bela. E quando eu estava lendo, eu me lembrei aqui de tantas vezes que eu vim aqui na igreja já, durante o dia, final de tarde, e fica tudo escuro aqui, né? E tem um buraquinho ali, quebrado no isopor, que fica tudo escuro em determinado momento do dia, e tem um feixe de luz assim, descendo ali. E
dá para ver mesmo que fica alguma poeirinha voando aqui, você vê mesmo aquela linha de luz descendo aqui, naquele ambiente meio escuro. E o que Tim Chester ele fala aqui, imagine que você está numa sala escura, e tem uma réstia de luz. Tudo à sua volta está escuro, e há formas escuras e sombrias. Então você se move, para que seus olhos estejam diretamente naquele feixe de luz. E nesse momento tudo muda. De repente você enxerga além daquela sala escura, através de milhões e milhões de quilômetros até o sol, brilhando em seu esplendor intenso. E aquele brilho que você está enxergando por aquela brechinha torna a sala ao seu redor praticamente invisível. É esse movimento aqui que João está nos chamando a fazer em Apocalipse. Nós vemos escuridão e sombra ao nosso redor, mas a gente reconhece que a luz está rompendo. E João está nos convidando a nos posicionarmos nesse feixe pleno de luz e ter a nossa visão transformada, de modo que a luz consuma a escuridão e a realidade que a gente enxerga ali substitua as sombras. E nada mais importe ao nosso redor. Porque diante de nós está essa porta aberta no céu. E a gente pode atravessar e começar a enxergar a realidade sob uma nova luz. E essa perspectiva muda tudo. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente não pode mais continuar vivendo depois disso da mesma forma. O mundo que a gente vive não é uma ficção, mas ele não é a última realidade da existência. O que a gente vive aqui, o que a gente vê aqui é incompleto, é limitado, é cheio de encenação, cheio de mentira, cheio de pecado. É um mundo cego para a verdade. O que é considerado importante não é o que realmente importa. Aqueles que têm o poder não são os que parecem ser. E o seu poder não é tão significativo quanto possa aparentar. E João está chamando a gente para tirar os olhos daqui da terra e voltar o olhar para o alto, a deixar as manchetes, os conflitos, as ansiedades da vida, para que elas não fiquem moldando toda a nossa perspectiva da existência, perspectiva de futuro, perspectiva da realidade, e contemplar quem está no centro de todas as coisas e tem, de fato, o controle sobre tudo. Porque o que João vê, quando ele passa pela porta, o que ele vê primeiro, não é caos, não é confusão, não é ameaça, não é notícia ruim, não é o dragão, não é a besta. Ele vê um trono, ele vê o trono. E esse trono está ocupado. O versículo 2 nos diz: e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu e alguém sentado nele. O livro de Apocalipse, ele vai descrever guerras, julgamentos, perseguições, catástrofes. Mas antes de tudo isso, Deus mostra a João que ele está no controle. Antes da besta, antes dos cavaleiros, antes do juízo, que tudo isso a gente vai ver aqui, há um trono. E esse trono não é simbólico. Ele é o governo real de Deus sobre todas as coisas. É de onde emana toda a autoridade, decisão, direção, justiça. É o centro da existência, o centro da realidade. E eu repito, para ficar bem claro, o texto não diz somente que há um trono, não. Diz que o trono estava ocupado. Há alguém sentado nele. E essa é a boa notícia que sustenta todo o livro de Apocalipse. E deveria sustentar a nossa realidade aqui. O trono não está vazio. Deus não abdicou. Deus não foi destronado e nunca será. Deus reina sobre todas as coisas. Sobre o curso da história, sobre o curso de nossas vidas. Sobre toda a existência, sobre qualquer acontecimento, qualquer governo, qualquer poder, qualquer autoridade.
Você não está entregue nas mãos de outros tronos, nem ao acaso. Há um Senhor soberano que domina toda a existência, toda a história, que está no seu trono. Eu me lembro de tantas conversas que eu já tive com o pastor Daniel Cook. Às vezes de situações difíceis que a gente estava olhando assim, chegando, ou que estava acontecendo, e a gente falava, e Marcelo, e agora? E o Daniel, não sei, e agora? E ele virava, eu conheço o Daniel há uns 20 anos, tá? E aí, foram muitas conversas. Mas e aí, Daniel virar e fazer, Marcelo, Deus está no seu trono. E às vezes a gente não sabia o que é que ia fazer, o que é que ia acontecer, para onde ir, como contornar, mas a gente tinha essa certeza. E isso nos trazia paz, nos fazia esperar para ver qual vai ser a próxima ação de Deus. Como Ele iria nos guiar, o que é que Ele iria fazer. Sabe, irmãos, e aqui, eu vou falar porque Daniel sempre fala disso, ele não está aqui hoje, é só como uma ilustração também, eu me lembro, Daniel perdeu a primeira esposa, né? Ela teve um câncer, e algo que eles repetiam bastante, enquanto ela estava caminhando para a morte, era isso, com muita tranquilidade, com muita paz. Ele dizia, a gente escolheu a alegria de confiar em Deus, porque Deus está no seu trono. Haja o que houver, Deus está no seu trono. Enquanto os tronos aqui da terra são disputados, são instáveis, são passageiros, o trono do céu não está em risco, não sofre ameaça, sequer precisa ser defendido. E eu quero que você olhe, talvez, para essa realidade de hoje que está perturbando o seu coração, irmão. Em que a gente às vezes está se perdendo nisso. Meu irmão, minha irmã, o STF julga, faz o que quiser, mas quem governa é o Senhor. O Washington decreta, mas quem dirige a história é o Rei Eterno. O Planalto anuncia medidas, mas quem decide o futuro do Brasil é o Senhor do trono. As nações gritam, se agitam, guerreiam, mas no céu Deus está sentado, inabalável, reinando soberanamente sobre a história. Não tenha dúvida disso. Mas eu queria trazer um pouquinho mais para a sua realidade. Isso não é só no cenário nacional, isso é na sua vida. Sabe, seu chefe parece que é aquele que vai decidir sobre o seu futuro profissional, sempre e somente ele. Mas quem abre e fecha a porta é o Senhor. O médico dá diagnóstico, mas quem tem a palavra final sobre a vida é o Senhor do trono. A gravidez parece que não vai chegar, mas quem traz a existência é o único Criador. As crises no casamento chegam, parece sem solução, mas quem restaura corações é o príncipe da paz. A ansiedade toma conta do coração, mas quem guarda a mente em perfeita paz é o Rei que está sobre tudo, o único Deus. Você se preocupa com seus filhos, você teme por sua saúde, você se sente inseguro com o amanhã, mas há um Deus que olha para você, que está reinando sobre tudo, que olha por eles e que o amanhã pertence a eles. Se a gente não enxerga o trono, se a gente não passa por essa porta, se a gente não olha na frecha, olhando para a eternidade, para o que Deus está revelando para a gente, todo o resto vai parecer fora de controle. Mas quando a gente olha para o trono, tudo muda. A angústia cede espaço, a confiança, a confusão dá lugar, a esperança, a insegurança é substituída por segurança e por adoração a Deus. Talvez sua vida esteja confusa hoje, desorganizada, ansiosa. Talvez você esteja cansado das tensões do nosso país, de crise, de medo, de injustiça.
Talvez você sinta que ninguém está no controle, que as coisas estão simplesmente se desenvolvendo numa sucessão de eventos aleatórios. Mas olhe para o céu com João. Veja o que ele viu. Há um trono, repito, e Deus está assentado nele. Não importa o que os homens façam, não importa o que venha nos próximos meses, não importa o que aconteça na política, na economia, nos tribunais, Deus está conduzindo a história para a sua consumação final. Que é algo que a gente tem repetido constantemente aqui na igreja, é isso. As igrejas têm limitado o anúncio do Evangelho, o anúncio sobre o que Cristo deixou para nós somente a vida aqui. Mas não é isso. A principal mensagem para mim na Bíblia é da salvação e que essa salvação está sendo conduzida para uma redenção final de todas as coisas. O mundo aqui vai acabar, Jesus vai voltar. E a gente vai viver eternamente com Ele, nos novos céus e nova terra. E a gente não pode se esquecer disso enquanto a gente está vivendo aqui. Quando vem a pandemia, quando vem doença, quando vem instabilidade política, quando vem guerra. Deus está no controle e está conduzindo a história. Não é acaso. O trono de Deus permanece firme, inabalável. E a glória do trono revela quem Ele é. Vamos ler aí os versículos 3 a 6. Aquele que estava assentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava o seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 rochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Irmãos, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque a gente vai ver mais detalhes dos textos de Apocalipse na EBD, tá? E a gente vai focar aqui mais em aplicações. Mas, quando João descreve aquele trono ali, João está demonstrando... Primeiro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acredito na Bíblia literalmente, tá? Se João está dizendo que viu um trono, João viu um trono. E esse trono está lá. Claro que há textos na Bíblia que, notoriamente, há um símbolo ali, uma metáfora, e a gente precisa tomar cuidado com isso, para não alegorizar tudo que está na Bíblia. Todas as profecias sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda, se cumpriram. Por que as profecias sobre a segunda vinda serão diferentes? Não vão se cumprir. São metáforas. Não são. As profecias sobre a volta de Cristo irão se cumprir, como estão descritas. Amém? Então, João, quando ele está descrevendo aqui, ele está usando linguagem, no entanto, que comunica a glória, a beleza, a santidade e o poder de Deus. Que Deus não pode ser reduzido à forma humana, mas Ele pode ser revelado, a sua majestade, a sua glória pode ser revelada, ainda que de forma limitada. Acredito que a gente não é capaz de suportar estar diante da glória de Deus. Então, João diz que ele vê um brilho semelhante. Então, ele já está falando que é semelhante ao jaspe e o sardônio. Essas pedras preciosas, elas estavam no peitoral do sacerdote. E outra, Apocalipse tem cada livro de Apocalipse que a gente lê tem alguma coisa diferente sobre o que está sendo escrito ali. Mas os sacerdotes, lá no Antigo, o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele usava pedras preciosas, que cada pedra simbolizava alguma coisa, além de simbolizar
as tribos lá de Israel. E essas pedras que ele cita representam santidade, pureza, glória, justiça. Então, numa aplicação aqui, a gente entende que o trono do universo, como a gente falou, o trono de Deus, ele não é contaminado. Ele não está manchado. Ele não pode ser comprado por interesses. Ele é absolutamente santo e justo, puro. E reflete toda a glória de Deus. Mas não é só isso. Ao redor do trono há um arco-íris, como esmeralda. O arco-íris, você se lembra lá de Noé, não lembra? O símbolo da aliança de Deus com Noé, com a humanidade, o sinal de misericórdia e fidelidade de Deus. E isso nos lembra que a santidade de Deus, a justiça de Deus nunca está separada da aliança dele conosco também. Que ele mesmo tomou iniciativa, ele mesmo fez, ele mesmo age em favor daqueles que ele mesmo quis para ele. E esse mesmo Deus que julga é o Deus que fez promessas de redenção. É o Deus que sustenta a sua aliança. É o Deus que faz o seu povo perseverar. É o Deus que preserva o seu povo, mesmo em meio ao caos. Então é um trono grandioso, poderoso, saindo relâmpagos, trovões, mas também é um local de promessa, um local de refúgio. E, inclusive, esses trovões e relâmpagos, os comentaristas vão dizer que remetem ao Monte Sinai, quando Deus desce para falar com Moisés. É como se o trono também fosse um local de encontro com Deus e que desperta a reverência, a autoridade do Senhor, nos mostrando que Deus não é passivo, que Deus fala, que Deus age, que Deus se manifesta. Não é um trono decorativo que está ali, é realmente um local onde Deus está agindo, governando o mundo com mão firme. E diante desse trono há 7 lâmpadas de fogo. E a gente já viu aqui em Apocalipse, e o texto nos fala novamente, que representa, que diz ser os 7 Espíritos de Deus. Essa é uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. A gente já viu isso aqui lá em Isaías 1, fala das 7 características ali do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e parece que há esse sétiplo aqui, uma menção a isso. Ao mesmo tempo, 7 sempre está simbolizando perfeição, plenitude. Então, quando se refere a 7 em Apocalipse, está falando disso. Então, o que a gente vê aqui é Deus reinando com sabedoria, com discernimento perfeito e com presença ativa. E, por fim, João, da visão aqui, da descrição desse primeiro momento, João ele vê algo como um mar de vidro, claro como cristal. O mar, na simbologia bíblica, muitas vezes representa o caos. Representa aquilo que o homem não pode dominar, aquilo que é imprevisível, uma ameaça. E diante do trono, esse mar está calmo. Esse mar é como vidro, é como cristal, é transparente, é possível ver o que há nele. Não há desordem onde Deus reina, não há confusão diante do trono, não há nada oculto, não há imprevisto. Onde Deus reina, onde Deus governa, há equilíbrio, há paz, há estabilidade, o caos é controlado, não há incertezas. Então, tudo isso nos revela que o trono não é só um sinal de poder de Deus, mas é também de quem Ele é, de seu caráter, de sua bondade, de sua grandeza, de sua glória, de sua justiça, de sua santidade, de sua misericórdia, e está cercado de paz. E João nos convida a confiar nesse Deus que está no controle da história, em quem não há mentira, não há parcialidade, em quem tudo é luz, tudo é verdade e tudo é santo. E por isso nós podemos descansar. Ao redor do trono também há adoração contínua. Depois de contemplar o trono e quem está no trono, João descreve quem é que está ao redor.
E o que ele vê é profundamente impactante, nos traz lições importantes. E ali, mais perto do trono, tem um trono e parece que há círculos ao redor do trono que vão se expandindo. E mais perto do trono, João descreve 4 seres viventes, cheios de olhos por todos os lados, cada um com uma forma diferente. Um leão, um outro como boi, o outro com rosto humano, o outro como águia em voo. E sobre essas figuras aqui, a gente tem algumas possibilidades de interpretação, mas estudando e lendo e orando, me parece que nós temos um consenso maior que esses... Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente entra na EBD. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acredito literalmente na existência desses seres, tá? Como eu acabei de falar no começo. Porque você for estudar Apocalipse, você vai ver gente, não, isso é um símbolo, não, isso não existe, isso não... A gente tem uma descrição aqui, de fato, da existência desses seres. E eles são comandados por Deus. A gente vai ver depois em Apocalipse eles cumprindo ordens. Então, são seres criados por Deus que estão ali cumprindo suas ordens. Mas aí a gente vai ter muito comentarista dizendo que eles existem, eles são reais, eles estão lá, e eles também representam a criação inteira rendida diante do Criador. Isso por conta das características daqueles seres, que eles aparecem também lá na visão de Ezequiel 1. E eles parecem reunir os atributos mais nobres de toda a parte da criação. Como o leão representa a força, o boi a resistência e o serviço, o homem a racionalidade, a águia a majestade e a elevação. Então João também estaria mostrando, Deus também estaria revelando a João que toda a criação, em sua força, beleza, inteligência, liberdade, está voltada para a adoração daquele que está no trono. E esses seres não param de dizer de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Eles não se cansam de adorar. Não porque eles são forçados, mas porque não há nada mais glorioso no universo do que a presença de Deus. Eles estão diante da fonte de toda a santidade, de todo o poder, de toda a glória, de toda a beleza. E por isso tudo o que eles fazem é adorar continuamente. Isso deveria nos ensinar que a adoração verdadeira nasce da visão correta de quem Deus é. E isso nos ensina como deve ser a adoração na nossa igreja. Cada música que a gente canta aqui, a gente tem que estar de coração, declarando essas verdades para Deus, com Deus em nossas mentes, reconhecendo a grandeza dEle, a sua obra por nós, a sua glória, o seu favor, a sua graça imerecida sobre nossas vidas. Hoje, infelizmente, quando você anda pelas igrejas, você vê uma série de músicas, ou o culto inteiro voltado apenas para a celebração do próprio homem. Ou de Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. A gente precisa se humilhar diante de Deus, reconhecer quem nós somos, nossos erros, nossos pecados, e reconhecer a grandeza do seu perdão, da sua glória, da sua santidade, e louvá-lo por isso, adorá-lo por isso, declarando que Ele é santo. Santo, santo. Essa repetição, santo, 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 é para dizer que Ele é mais do que santo. Mas João não vê somente a criação adorando. João não vê somente esses 4 seres adorando. Ele vê 24 anciãos, sentados em tronos menores, vestidos de branco, com coroas de ouro. Esses anciãos, e a gente vai ter aí também algumas linhas, mas há uma maioria que defende que eles representam o povo de Deus ao longo da história. Alguns falam isso especialmente pelo número 24, que seriam 12 das 12 tribos de Israel e 12 representando
apóstolos. O antigo e o novo povo de Deus reunidos debaixo da mesma aliança, diante do trono de Deus. E participando da glória de Deus, sentados ali em pequenos tronos. Porém, diante da glória de Deus, eles se curvam também, eles se levantam e eles lançam as suas coroas diante do trono. E essa cena é profundamente desafiadora. Os anciãos reconhecem que tudo o que tem veio de Deus, e por isso nada é retido. Tudo é devolvido a Deus em adoração. Não é para a glória deles. Eles não se agarram às suas coroas, eles não se exaltam por seus méritos. Eles entregam tudo diante do único que é digno. E então, junto com os seres viventes, eles proclamam: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa é a essência da adoração cristã, reconhecer quem Deus é. E digno não apenas por conta do que Ele faz, mas por quem Ele é. Eles não estão ali adorando apenas por conta de alguma coisa que tenham recebido, somente por conta da salvação, por conta de bênçãos recebidas. Eles adoram porque eles estão diante de Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o fundamento da existência, que é por conta dele que tudo existe. E estão reconhecendo sua santidade, sua grandeza, sua glória. Isso deve nos trazer para essa realidade diante de Deus, nas nossas vidas aqui. Inclusive, que nós existimos por vontade dEle. Ele é o fundamento de tudo que existe. Tudo existe por conta da vontade dEle. Então, nós também não estamos aqui por acaso. Nós não fomos jogados no mundo por uma força cega. Nós existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Você existe porque Deus quis que você existisse. Ele te criou. Nós fomos criados por Ele, portanto, para Ele. E essa cena, então, também deve responder, talvez, a pergunta mais profunda da alma humana. Por que nós estamos aqui? Por que eu existo? E a resposta disso está diante do trono. Nós fomos criados para Deus, para adorar a Deus. E a nossa vida só encontra sentido quando ela está centrada em Deus. O coração humano, o ser humano foi feito para se curvar diante da majestade do Senhor. Mas a gente, diferente daqueles que estão em eterna adoração, se curvando diante de Deus, lançando suas coroas, muitas vezes nos recusamos a fazer isso. O que a gente quer é sentar no nosso trono, com a nossa coroa muito reluzente, e ditar os rumos da nossa existência. Pode não parecer, muitas vezes, que a gente quer isso, mas a maioria do tempo, a gente termina vivendo dessa forma. Traçando nossos planos, ignorando Deus na nossa existência, reservando Deus para momentos especiais, e o resto da vida, o resto do planejamento, o resto da nossa agenda, o resto da aplicação do nosso tempo, de nossos esforços, é como se Deus não existisse. Ou quando chega o abalo, quando chega a dúvida, quando chega a reunião dos poderosos, a gente começa a viver como se Deus não existisse. E muitas vezes a gente começa a desenhar nossas próprias estratégias, nossas próprias soluções, nossos próprios caminhos, que não tem nada a ver com o que Deus gostaria que vivêssemos, dentro da liberdade que Ele nos deu aqui. É verdade ou não é?
E o louvor pode vir subindo. Encerrando, meus irmãos. Se você busca, portanto, propósito na sua vida, olhe para o trono. Lá está a resposta. Você foi criado para glorificar a Deus. Se você sente que a sua fé está fria, que você está se apagando ali, que você está vivendo no modo automático, talvez você precise fazer o mesmo que os anciãos estão fazendo no céu. Se levantar, se curvar e entregar a sua coroa, lançar a sua coroa, se levantar do seu trono e lançar a sua coroa aos pés de Jesus. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está sem direção. Se lembre que existe um lugar de paz e reverência, de adoração, onde a alma encontra descanso. E esse lugar é aos pés do trono. Quando a gente olha para o céu com João, aqui em Apocalipse, a gente sai das incertezas da terra. E a gente é conduzido para o centro de tudo. E repito mais uma vez, lá há um trono e alguém está sentado nesse trono, e esse alguém é Deus. O trono não está vazio, não está ameaçado, não oscila com os humores da história. Ele permanece firme. E nosso Deus é justo, santo, cheio de glória e digno de toda adoração. E essa visão muda tudo. Ela não é uma ilustração bonita, não. Ela é uma realidade da existência. Ela é verdadeira. E ela transforma a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o Brasil, como a gente enxerga a nossa vida. Enquanto os homens se exaltam, o povo de Deus se curva. Enquanto os sistemas se abalam, o trono permanece inabalável. Enquanto a causa ao nosso redor, a paz diante do trono. Enquanto as pessoas ignoram a Deus e querem ditar os rumos da história, nós sabemos quem está no controle e rendemos nossas vidas a Ele, para que o nome dEle seja engrandecido, não o nosso. E eu lhe convido a fazer, portanto, neste momento, como aqueles que estão adorando ao Senhor eternamente no céu, a exaltar Ele, sem interesse algum de volta, mas a certeza de quem Ele é, e que Ele está na sua vida, lhe traga paz, lhe ajude a se render cada vez mais ao que Ele deseja, e a Ele, que você não busque sentido para a sua vida nas coisas desse mundo. Nem troque Deus por isso. E às vezes isso acontece de forma muito sutil, sabe? Às vezes a gente está buscando Deus, ou acha que está buscando Deus, mas não está. A gente está buscando somente as bênçãos que Deus pode dar. A gente não olha para Deus para se curvar diante dEle, dizendo: Senhor, faz o que Tu quiser. Senhor, onde a minha vontade não for a Tua, destrua. Onde meus planos não forem os Teus, destrua-os. Que a gente possa, portanto, declarar diante do Senhor a grandeza dEle e nos render a Ele, para adorar, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Para ser consumido por sua glória, tomado por temor diante dEle, mas também com o coração cheio da verdade sobre o amor dEle por nós, o perdão dos pecados, a redenção que há em Cristo. Diante do trono nós adoramos, tudo se cala, tudo se curva, todo o resto, porque é para isso que nós nascemos, para Te adorar, Senhor. Deus está em seu trono.